Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Estou feliz por estar na casa de Deus essa noite. Uma oportunidade maravilhosa que o Senhor nos dá. Amém? Glória a Deus. Irmãos, o tema que nós vamos falar hoje é sobre o medo. Os ensinamentos de hoje e terça que vem era para mim e para o presbítero Tiago. E terça-feira que vem o presbítero Tiago vai dar continuidade. Ele está trabalhando, então hoje eu vou passar. E semana que vem ele passa. Hoje nós vamos nos prender à palavra medo. Eu vou focar no medo. E na terça-feira que vem, o presbítero Tiago vai falar sobre a coragem. Amém? Eu quero usar como texto base aqui, irmãos, o livro de Josué. Por gentileza, abra sua Bíblia em Josué. Josué, o capítulo 1 e o versículo 5. Josué, capítulo 1, o versículo 5. Deus abençoe os irmãos que vieram, né? Glória a Deus. Bastante irmãos mesmo, honrando e vindo aprender a palavra do Senhor. Como é bom, irmãos. Eu costumo dizer que o culto de terça-feira é o culto que eu mais gosto. O culto que eu mais gosto é o de terça-feira. Eu amo o culto de terça-feira. Aprender do céu, aprender a palavra do Senhor. Irmãos, o culto de ensinamento é o culto que dá direção na nossa vida. Se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, então nós precisamos sentar para aprender, para ouvir a palavra. Diz assim a palavra do Senhor: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés. Assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparta da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Verso 9 diz assim: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Se você olhar a palavra de Deus, o versículo 6 desse capítulo, ele começa: esforça-te. O versículo 7, ele diz: tão somente esforça-te. O versículo 9, ele diz: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Uma das primeiras coisas que nós precisamos entender é que nós temos os nossos medos, mas para nós vencer os nossos medos, nós precisamos nos esforçar. A própria palavra de Deus está dizendo: esforça-te. Nós encontramos aqui neste texto só uma palavra dizendo não temas, e 3 palavras dizendo esforça-te. Porque ele está dizendo:
que nós precisamos nos esforçar para vencer os nossos medos. Deixa eu falar para você um pouquinho dessa história de Josué. Josué era servo de Moisés. Josué é um homem escolhido por Deus, escolhido por Moisés. Só que para Josué ser esse homem que nós estamos lendo aqui, para Josué ser esse comandante que ia comandar o povo de Deus, para ele ser esse homem, primeiro ele teve que ser servo. Então não tem crescimento se primeiro nós não sermos servos. Nós precisamos entender que precisamos ser servos. Depois de ser servos, nós passamos a contemplar o que Deus tem. Observe, Josué foi servo. Josué foi um homem que participou de quando aqueles 12 foram mandados para espiar a terra. Josué estava junto com os 12. Moisés pega 12 homens e manda eles espiar a terra. Irmão, a terra era tão longe que foi preciso eles caminhar 40 dias. Era longe a terra e eles caminharam e eles ficaram, ou seja, eles não caminharam 40 dias. Eles ficaram 40 dias na terra espiando. Eles caminharam, ficaram na terra por 40 dias espiando a terra para ver o costume dos anaquins, para ver o costume dos gigantes. E quando eles ficaram ali naquela terra observando, os 12 voltaram. E os 12, quando volta, 10 tinham uma mensagem e 2 tinham uma mensagem. 10 chega para Moisés e fala assim: ei, Moisés, não vai dar para possuir a terra, porque a terra tem gigantes que moram lá. Observe, 10 chega com uma palavra, e 2 chega para Moisés e diz assim: Moisés, quem foi que falou que nós vamos possuir a terra? Aí Moisés falou: foi Deus, então a terra é nossa. Quem foi que falou? Foi Deus? Foi Deus que falou que a terra é nossa? Então nós vamos possuir a terra. Porque se foi Deus que falou, não tem obstáculo que vai nos impedir de possuir a terra. Observe que 12 pessoas veem a mesma coisa, mas 10 pessoas, pela sua visão, pelo seu ponto de vista, pela sua interpretação, eles tomam uma decisão. E qual foi a decisão que eles tomaram? De chegar na tenda, de chegar no arraial e semear contenda no meio do povo, dizendo que o povo não ia conseguir tomar posse da terra. Moisés teve que driblar aquela situação com o povo, porque a multidão, todo mundo sabe que notícia ruim corre rápido, é ou não é? Irmão, se falar uma notícia boa, a notícia boa demora para circular, mas a tal da notícia ruim, meu pai, não, ainda mais depois que inventaram o Zap, né? A notícia ruim vai rapidinho, irmão. Notícia ruim voa, vai rápido. Notícia ruim anda, ela vai rapidinho. Então quando nós olhamos para a palavra, nós vemos que esses 10, irmão, agora imagina, 10 pessoas estão dando uma notícia ruim e 2 estão dando uma notícia boa. Está entendendo isso aqui? Está entendendo? Tem mais pessoas para nos jogar para baixo, mais pessoas para dar notícia ruim, do que pessoas para nos levantar, do que pessoas para nos dar força, do que pessoas dizer para você: você vai conseguir, vai dar certo, viu? Continua orando, vai dar certo. Tem mais pessoas para nos colocar para baixo do que colocar para cima, irmão, isso é realidade. Observe que o próprio Moisés se depara com isso aqui. Porque 10 vão chegar para ele e vão semear contenda no meio do acampamento, dizendo que o povo não ia conseguir possuir a terra. Por quê, irmão? Porque naquela terra, era uma terra que manava leite e mel, uma terra próspera. Um cacho de uva tinha que ser levado por 2 homens. Um homem não conseguia levar um cacho de uva. Você está entendendo isso aqui? Já parou para pensar, pastor Ivan? 2 homens ter que carregar um cacho de uva. Aí, os homens que moravam naquela terra, ele tinha os seus 2,80 metros, 3 metros, 3,10 metros de altura. Eles eram grande, alto.
Só que eles não eram só altos, eles eram altos e fortes. Mas eles não eram só altos e fortes, eles eram altos, fortes e soldados, e carregavam lanças e escudos e espadas grandes. Eles eram poderosos. Agora observe, 10 vão olhar para a realidade, vão olhar para o mundo de verdade, assim como eu e você olha para o mundo do jeito que ele é, porque, irmãos, pela nossa carne, tem coisas que a gente olha e a gente diz assim, gente, não vai dar certo aquilo ali. É ou não é? Não, pensa comigo. Se você vê um rapaz desse tamanho assim, 1,60 m, 1,60 m é assim, né? 1,60 m, não falar muito assim não, quem tem 1,60 m. Foi, né, pastor Gilmar? 1,60 m, pastor, 1,60 m. Davi tinha o tamanho do pastor Gilmar. Fica de pé, pastor Gilmar, por gentileza, participar do culto. Ali, o tamanho de Davi, irmão, a Bíblia diz que Davi tinha 1,60 m. Pode sentar, pastor, obrigado, Deus abençoe. Davi chega a 1,60 m, com um chapéu de palha na cabeça, todo cowboyzinho, que era pastorzinho, uma botinha, uma camisa xadrez, todo empolgadinho, e ele vem, e o gigante do lado de lá, quase os seus 3 metros de altura, ou seja, o gigante era o dobro de Davi. Só que o gigante não era só o dobro de Davi no tamanho, ele era forte sobre os seus pés, aqui, sobre os pés. Ele carregava uma couraça sobre os pés, que pesava 50 quilos em cima de cada pé. Irmão, é um saco de cimento. Você já pensou você colocar um saco de cimento no pé, você consegue andar com um saco de cimento no pé? Dá para andar? Não dá, irmão. O homem tinha 2 sacos de cimento no pé. É 50 quilos. Ele carregava o peitoral que andava aqui nele, pesava 300 quilos, irmão. É 6 sacos de cimento. Eu vou falar de cimento, porque todo mundo entende o cimento aqui, né? Irmão, você já parou a pensar um negócio desse? A lança dele era grande e pesada, o escudo dele, o capacete dele era pesado, mais de 50 quilos. Irmão, só de lança e escudo, o Golias carregava uns 400 a 500 quilos, é meia tonelada, irmão. O homem era muito forte. E quando o Davizinho chega, que ele trouxe 10 quilos de pão e bastante queijo para o coronel lá, para os soldados. Quando ele chega e se depara, aos olhos, irmãos, aos nossos olhos, Davi, Golias, aos nossos olhos, quem ganha? Nossos olhos. Os nossos olhos, a gente olhar aqui, a vitória já é do Golias, a vitória já é dele, ele já ganhou. Só que Davi, na intuição, cheio do Espírito Santo, ele vai olhar para o Golias, que Golias estava tirando sarra dele, o Golias estava zombando dele, o Davi todo empolgadinho vai olhar, cheio de graça, e vai dizer, tu vem contra mim com lança, com escudo, com fama, com glória, com poder, com nome de soldado, o melhor soldado dos filisteus, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Oh, glória, aleluias. Porque, irmãos, existem problemas que para nós é impossível. Existem coisas que para nós é impossível e às vezes nos impossibilita de crescer, porque nos barra, nos trava. Somos travados pelos nossos medos, travados pelo aquele problema, porque nós olhamos o tamanho do nosso problema. Já tem uma frase que circula no Facebook, uma frase que circula nas traseiras de caminhão: não olhe para o tamanho do teu problema, mas olhe para o tamanho do teu Deus. Não é assim? Quem já viu uma frase assim? Vários lugares, já viu? Uma frase que vale dar ênfase a essa frase: não olhe para o tamanho do teu problema, mas sim, olhe para o tamanho do teu Deus. E se nós for falar de Deus aqui, do tamanho de Deus,
a gente vai passar a noite inteira falando o tamanho do poder de Deus. Um Deus que pega a terra na mão, que faz da terra escabelo para os seus pés, que mede a terra com um braço, que sabe todos os fios de cabelo que você tem na tua cabeça. Ele conta, Ele sabe de todos eles, cada número, que conhece as estrelas do céu e que chama cada estrela pelo seu nome, e que te conhece por dentro e por fora, onisciente, onipresente e onipotente. Glórias a esse Deus. Então olhe para Ele, olhe para os teus problemas, e não conte para o teu Deus os teus problemas, mas conte para os teus problemas o tamanho do teu Deus. A partir de hoje, saia daqui e vá andando por essas ruas, não olhando para os teus problemas, mas olhando para o céu e vendo o tamanho do Deus que você tem. O tamanho do Deus que você tem, que pode muito, que pode muitas coisas. Josué é um homem, é um desses 12, que olha para o povo e diz: não, foi Deus que falou que a vitória é nossa, então a vitória é nossa. Foi Deus que falou que nós iríamos vencer, então nós vamos vencer. Aí vem o começo de Josué e o Senhor fazendo a promessa onde nós acabamos de ler. Nós acabamos de ler o que Deus está falando para Josué: ninguém te poderá resistir. Mas observe que na medida que Deus acalma o coração de Josué, dizendo para ele não ter medo e nem se espantar, na mesma medida, Deus fala para ele: se esforça, se esforça, se esforça. Deixa eu falar para você um negócio. Para nós vencer o nosso medo, primeiro nós precisamos identificar o nosso medo. Não tem como eu pregar, falar para você que é fácil e com a graça de Deus você vai vencer o seu medo, se primeiro você não identificar o seu medo. Então, primeiro ponto, primeiro passo é identificar o seu medo. A minha pergunta essa noite é: qual é o seu medo? Você tem medo do quê? Qual é o medo que você tem que está impossibilitando você de crescer? O medo. Qual é o medo que você tem que não deixa você crescer na tua empresa? Qual é o medo que você tem que não deixa você crescer aqui na igreja? Qual é o medo que você tem que não deixa você construir uma família? Qual é o medo que você tem que não permite com que você abra a tua empresa e prospere? Qual é o seu medo? A pergunta é essa: qual é o seu medo? Vamos identificar os nossos medos? Identificando os nossos medos, nós conseguimos tratar os nossos medos. Tem muita gente que tem medo de abrir a empresa, a sua própria empresa. Porque muitos fecharam. Às vezes você conhece alguém que está no mesmo nicho que você, na mesma área que você. A construção civil, sei lá, no mercado, na elétrica, na empresa de encanamento, como que é? Não? Aquecimento, o pedreiro, o construtor. Às vezes nessa área, falando do que é material, e você olha para alguém e diz assim: nossa, fulano fechou a empresa. E às vezes você acaba se frustrando também, e não permite que a tua empresa prospere por causa do medo. O medo. Tem muitas pessoas que não são felizes. Ela não consegue ser feliz, ela se fecha. Ela se fecha dentro de si por causa de alguma coisa do passado. Tem 3 doenças que circulam hoje o nosso mundo com maior frequência. Existem várias doenças, mas eu quero frisar essas 3, que não são doenças que nós olhamos assim e conseguimos identificar: é uma doença no rim, uma doença na cabeça, na perna, não. 3, a depressão. Eu já falei isso aqui, vou falar de novo. A depressão. O que é a depressão? A depressão é a doença de quem pensa muito no passado. A depressão é a doença de quem fica preso no seu passado.
Se você não matar o seu passado, não esquecer o seu passado, não colocar uma pedra por cima do seu passado e pedir a graça todos os dias, quando você acordar e você lembrar do teu passado, você vai sofrer com o teu passado, ao ponto de se cair a uma depressão, de se fechar, de se trancar, de não querer falar com ninguém. A procrastinação. A procrastinação é a doença do presente. A pessoa se fecha no seu mundo e diz, não, hoje eu não vou, porque não vai dar certo. Não, hoje não vai dar certo. Ele diz, não, hoje eu não vou pintar essa parede porque não vai dar certo, não vai dar tempo de eu acabar. Hoje eu não vou abrir minha empresa. Não, hoje eu não vou orar, hoje eu não vou jejuar, hoje não. Ele procrastina, ele arruma desculpas para ele mesmo. Todo dia ele arruma uma desculpa para ele mesmo, né? Quando você trabalha para alguém, você arruma desculpa para o seu patrão, para alguém, arruma desculpa para o pastor, arruma desculpa para alguém. Mas a pessoa que procrastina, ele arruma desculpa para ele mesmo. Para si próprio, ele se procrastina. E a ansiedade, que é a doença do futuro. Pessoas que pensam muito no futuro, principalmente os jovens, né? Os jovens estão vindo, ainda vão casar, ainda vão arrumar um emprego, ainda vão se profissionalizar em alguma área, e a pessoa fica pensando muito, pensando, e o índice de jovens, adolescentes com ansiedade é muito grande. Mas não só eles, como também irmãos e irmãs podem sofrer por causa de uma ansiedade. A ansiedade é uma doença que dá lá dentro dos ossos e dói, e a pessoa chora, a pessoa sofre, a pessoa se desespera. Então nós precisamos tratar os nossos medos. Eu fiz uma lista de alguns medos, porque, irmãos, para fazer um tratamento, você precisa identificar primeiro. Quando você vai no médico e está com uma dor, você chega no médico, fala para ele, tem uma dor na costa. Ele diz, vamos fazer um raio-x aí, para nós identificar qual é o problema. Ele já não sai mexendo, fazendo, ele vai fazer um raio-x para identificar o problema. Então, na nossa vida é a mesma coisa. Nós precisamos fazer um raio-x na nossa vida, um levantamento, para ver qual é o medo que nós estamos enfrentando. Existem vários medos. O medo da altura, o medo de espaços fechados e apertados. Tem gente que tem medo de aranha, tem gente que tem medo de tempestade e trovões, medo de cobras, medo de espaços abertos. Sabe que tem gente que tem medo de ficar num lugar muito aberto? Ela tem medo de agulha. Eu não tenho medo de agulha, mas eu não gosto. Não é medo, eu não gosto. Tem gente que tem medo de sangue. Não pode ver alguém com sangue e já desmaia, né? O medo, né? Já abaixa a pressão, né? Fica ali, não consegue ajudar alguém assim. Tem gente que tem medo de falar em público, medo de demonstrar o que está sentindo. São medos. Tem pessoas que têm medo de ficar sozinho. Só tem medo de ficar sozinha, não consegue ficar sozinha. Já tem outras pessoas que preferem ficar sozinha, né? Ela já prefere se afastar das pessoas. Muitas pessoas têm medo da morte. E um ponto chave desse ensinamento é as pessoas que têm medo da morte. Tem medo de morrer, medo da morte. É um medo profundo. A pessoa se depara, eu não vou dizer, irmãos, os irmãos, que dependendo da situação, a gente não vai clamar por misericórdia, né? É verdade? De repente, um livramento que Deus nos dá no trânsito, alguma coisa. Eu me lembro uma vez que o meu carro rodou 4 vezes, e na 4ª vez que ele estava rodando, eu lembrei e falei, Senhor, tem misericórdia. Eu fiquei com medo, mas naquele momento ali deu medo, e o Senhor colocou a mão e deu o livramento. Mas tem pessoas que têm medo, até mesmo sem estar acontecendo nada com ela, ela vive com aquele medo, ela acorda com aquele medo, ela vai dormir com aquele medo, ela fica se remoendo por aquele medo, ela não consegue fazer nada,
Ela não consegue fazer nada por causa daquele medo, aquele medo que está matando ela, é o desconhecido, né? Por não querer, por não saber o que de fato, como é, o que é, e a pessoa se fecha. Medo do fracasso. As pessoas têm medo do fracasso, medo de não alcançar os seus objetivos. Tem muita gente que tem medo do fracasso, e por ela ter medo do fracasso, ela nem começa alguma coisa. Está entendendo isso aqui? Muitas pessoas, por ter medo do fracasso, ela não começa um relacionamento com alguém. Ela tem medo da separação, tem medo do casamento, porque ela viu o pai, viu a mãe, viu a tia, viu alguém que separou, que não deu certo, e ela cria aquilo ali dentro da mente dela, e ela diz, eu não vou, não vai dar certo para mim também. Então ela cria aquele medo, e ela não consegue prosperar naquele sentido familiar. Então a pessoa tem medo de fracassar. Tem pessoas que têm medo da rejeição, medo de ser rejeitado, porque ela vai falar alguma coisa, até o pastor Fernando estava falando, dando um espólio no começo, a gente estava conversando. Às vezes você tem uma opinião, e você quer expor a sua opinião, mas você tem medo de expor a sua opinião, do medo do que as pessoas vão falar da sua opinião. Você tem alguma coisa em mente e você não fala. Às vezes Deus te deu a oportunidade de você pregar uma palavra e você não quer pregar aquela palavra porque você está com medo de pregar aquela palavra e achar e ficar pensando do que as pessoas vão achar depois. E aí você se frustra, você se bloqueia, você se fecha. Às vezes você tem medo de dar uma opinião no seu trabalho, de dar uma opinião para o seu patrão, de dar uma opinião na sua empresa. Tem medo, você se fecha pelo medo de externar aquilo que você... E às vezes passa, e aí você, e alguém foi lá e fez. Aí você ficou pensando, nossa, é o que eu estava pensando. É o que eu estava pensando em fazer, a pessoa fez. É o que eu estava querendo fazer, a pessoa fez. E passou a oportunidade. Então, irmãos, existem três coisas que nunca mais volta. Uma palavra dita, uma flecha lançada e uma oportunidade perdida. Nessa vida, nós precisamos tomar cuidado com as flechas que nós lançamos, porque por mais que nós tiramos a flecha de alguém, a cicatriz vai ficar. Nós precisamos tomar cuidado com as palavras que nós falamos, porque as palavras não voltam. Você pode até pedir perdão, mas a palavra foi lançada. E a oportunidade perdida. Às vezes você vai ter uma oportunidade melhor do que aquela, mas talvez igual àquela nunca mais. Então aproveite as oportunidades que a vida te dá. Não tenha medo. Vá para cima. Vá para cima. Seja um vencedor, uma vencedora. Rompa esse medo. Rompa o medo do fracasso. Rompa o medo da rejeição. Não se importe, irmãos. Eu tinha um costume de quando eu era mais novo, de dizer que eu não me importava o que as pessoas diziam de mim. E falava assim, deixe que fale de mim. Enquanto estão falando de mim, eu estou engordando. Nessa aí, irmão, eu engordei bastante. De não ligar o que os outros falam de mim, eu fiquei, é que agora eu emagreci um pouco, mas eu estava assim, de tanto não ligar. Eu falei, Jesus, acho que eu vou começar a ligar um pouco para perder um pouco, né? Glória! Irmãos, não se importe com o que as pessoas dizem de você. Nem Jesus, que é perfeito, conseguiu agradar todo mundo, irmão. Jesus, que pregou 4 horas, 5 horas, que curava, que libertava, que ressuscitava mortos, ele não agradou todo mundo. E muitas pessoas gritou naquele dia, crucifica Jesus e solta o ladrão, solta o Barrabás, solta o bandido e mata Jesus. Então, se Jesus não conseguiu agradar todo mundo, irmão, não é eu, não é você que vai conseguir agradar todo mundo. Então não faça
as coisas por satisfação dos outros. Entenda isso aqui, guarda essa palavra para você. Tudo que você for fazer, irmão, irmã, que seja lícito dentro da palavra, não vamos falar de coisas ilícitas, mas de tudo que é lícito, de que Deus dá graça para nós cultivar ou viver, vamos fazer, irmão, independente do que as pessoas vão dizer para nós, do que as pessoas vão falar de nós. Pense e vai para cima, o Senhor vai prosperar o seu caminho. Há um ano atrás, eu pensei em montar uma mercearia na minha casa, um ano atrás. Eu comecei a orar nesse propósito, pedindo graça a Deus, e fui orando, comprando uma porta, comprando uma geladeira, comprando uma coisa. Dia 18 agora, já vai fazer 2 meses que eu inaugurei minha mercearia, graças a Deus. Deus abriu as portas, deu meu negócio lá, eu creio que Deus vai prosperar, e Deus está prosperando. Só que, quando eu estava construindo, pessoas foram até lá e dizer para mim, viu, você vai fazer isso aí no meio do mato? Você vai fazer um mercado no meio do mato? Você é louco? Falei, vou fazer. Viu? Mas você vai ficar preso nisso aí? Oxe, faz 18 anos que eu trabalho de dia e eu estou preso lá, faz 18 anos. Já trabalhei sábado, domingo, feriado, já teve dia de ficar até 11 horas da noite trabalhando os outros. Já faz 18 anos que eu estou preso. Qual é a diferença de eu ficar preso no meu negócio? Já estou preso mesmo. E para aposentar só com 65 anos, e olha lá ainda se não mudar a lei. Qual a diferença que vai ser? Ainda uns anos atrás, a vantagem que a gente tinha era aposentar um pouco mais cedo. A gente que é metalúrgico, aposentava com 43 anos de idade. Até 2019, muitos amigos meus aposentou com 43 anos. Eu estava doido, irmão, mas daqui 7, 8 anos eu aposentava, eu ia dar glória. Ah, não é? Aí mudou a lei, agora tem que trabalhar mais uns 30, eu vou ficar preso mais 30 lá, vou nada. Que Deus me liberte, está entendendo isso aqui? Só que eu tinha medo de abrir o meu negócio, eu tinha um sonho de abrir, mas eu tinha medo. Eu falava, nossa, vou ter que comprar o freezer, nossa, é R$2.000 um freezer. Irmão, se eu falar para você que eu estou com uns 5 freezer lá na minha casa, e geladeira, e armário, e uns, eu acho que já tem uns, sei lá, uns 10 mil de coisa lá, e eu fico falando assim, Senhor, da onde que veio isso aí? Aleluia. Eu fico pensando, sabe, meu pai, Deus foi abrindo o caminho, foi abrindo, irmão. Se eu for contar o testemunho aqui, eu vou longe, nem vou abrir aqui, o pastor Daniel já sabe. Ele foi lá em casa, lá, a gente contou uns testemunhos lá, coisas grandes que Deus fez, irmão. Pastor Ivan lembra quando eu falava para o senhor, ele tinha um mercadinho aqui, eu falava para ele que eu tinha um sonho de abrir. Pastor Ivan lembra, Deus abriu lá, pastor Ivan. E Deus está prosperando no meio do mato, irmão. Lá onde ninguém anda nada, onde pessoas disseram, você é doido, abre aqui no bosque, abre aqui, né? E aqui também, irmão, se você abrir aqui, Deus vai prosperar também. Aonde você abrir, irmão, não é aonde o que seja, irmão, é você, porque você está com a graça de Deus. Irmão, você está com a arca, você está com a presença, aonde você abrir teu negócio, Deus vai prosperar. Você está com a presença de Deus, aonde você passar, Deus vai prosperar, irmão, irmã. Deus vai prosperar. Não é o seu nicho que você trabalha, não é o que você faz, não. É lógico que conta a qualidade do que você faz, o tratamento que você tem com seus clientes, o amor que você tem que ter, lógico, conta muito. Também não pode ser ignorante e ficar só orando, Deus, abençoa, 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 e você expulsar seus clientes, né, mandar tudo embora. Não, também não é assim. Mas Deus vai prosperar se você ser fiel a Ele, irmão. Seja fiel ao Senhor, que o Senhor vai ser fiel com o Senhor. Então não tenha medo do fracasso. Enfia a cara e vai para cima. Com a graça de Deus, você vence, irmão, você vence. Medo do fracasso, da rejeição, o medo das coisas. Eu, quando comecei a pregar, a primeira vez que eu preguei, eu tinha 12 anos de idade. Irmão, uma criança de 12 anos de idade vai pregar, às vezes ele vai errar um monte. Até hoje eu erro, irmão. Eu erro aqui e os irmãos que estão aí entendem, não, ele errou isso aí e tal, uma palavra, alguma coisa. Eu com 12 anos eu preguei, no final do culto,
Uma pessoa, tá gravando ainda, tá ao vivo aí? Tá ao vivo, misericórdia. Uma pessoa falou assim: ei, você não pregou nada, você falou e não pregou nada. Ninguém entendeu o que você pregou. Viu? Desse jeito aí não dá. Desse jeito não dá. No primeiro dia, irmão. No primeiro dia. Eu falei, não, vou buscar então. Eu tive aquilo ali como alimento para a minha vida. Porque, irmãos, diante de uma adversidade, você tem duas opções. Ou você para, ou você continua e aperfeiçoa. Ou você para, olha para o problema e diz, não, eu vou parar. Realmente, o que a pessoa falou de mim é verdade, eu vou parar. Não, ele falou que eu não sei pregar, eu vou parar. Ou você come a Bíblia, irmão. Pega a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, come essa palavra aqui, irmão, e fica bom no que você faz e vai pregar, porque Deus vai usar o que você tem. Deus vai usar o que você tem. Se você tem Bíblia, Deus vai usar o que está aí guardado dentro de você. Deus vai usar, irmão. Glória a Deus, porque Deus usa mesmo. A misericórdia dele é infinita. Você olha para dentro de você e você diz assim, não vai dar certo, eu não posso, eu não consigo. Vamos romper se eu não consigo, vamos romper se não vai dar certo. Vamos romper esses limites aí. Vamos colocar Deus na frente, porque quando Deus está no negócio já deu tudo certo, irmão. Glória, vamos romper esse negócio aí, porque quando Deus está na frente, o negócio é vitória, irmão. É vitória, é vitória, é vitória. As pessoas têm medo das incertezas ou das coisas que ela nem sabe. Não, como que você tem medo de uma coisa que você não sabe? Você precisa, eu estou falando de coisas lícitas, tá? Coisas lícitas, daquilo que é permitido pela lei, daquilo que é permitido pela palavra, tá bom, irmãos? Vamos deixar isso aqui claro. Como que você vai saber se uma coisa é boa se você não provar? Né? Falando daquilo que é lícito, daquilo que é verdadeiro. É ir para cima, irmão, é provar. Se não der certo, você levanta a cabeça. Se não der certo, você volta de novo e tenta de novo. Você tenta, se não der certo, você começa de novo. E vai indo até dar certo, irmão. Vai indo até dar certo. Todo mundo aqui conhece a moto Honda, né? Todo mundo aqui conhece o Honda Civic, né? A marca Honda, o japonês que fez a Honda, que criou a marca, Soichiro Honda é o nome dele. Ele faliu 3 vezes. Ele abriu uma empresa, faliu, abriu 2 empresas, faliu, abriu a 3ª empresa, faliu. A 4ª vez ele estava desacorçoado da vida de presbítero Valber. Ele foi lá, pegou uma bicicleta, colocou um motor no meio da bicicleta e saiu para a rua. Desacorçoado da vida, ele fez uma invenção e saiu para a rua, andando. O pessoal começou a parar ele na rua, falou assim, nossa, eu quero um trem desse aí, vão para mim. E foi, faz um. Olha que é a Honda hoje, a mais vendida do mundo. Onde ele chegou. Tá entendendo isso aqui? O segredo é não parar. Tá vendo essa lâmpada aqui? Albert Einstein, para inventar a lâmpada, Albert Einstein é o Benjamin Franklin, acho que é Benjamin Franklin. Para chegar ao ponto de acender a lâmpada, ele tentou 99 vezes. Você parou para pensar que é 99 vezes tentar fazer a luz acender e não dá certo? Irmão, acho que na 30, na segunda nós já tinha parado. Tentou a primeira vez, pegou fogo em tudo, já para, não. Ele tentou 99, na 100ª vez a luz acendeu. O 14 bis, que é o primeiro avião que existia, né? O primeiro avião que existiu. Por que ele chama 14 bis? Porque foi 14 vezes a tentativa para ele levantar voo. Na 14ª vez ele levantou e voou. E voltou. Cai alguns por aí, mas está voando ainda, né? Cai alguns por aí, mas ainda está voando. Então, irmãos, é necessária a insistência. É necessária a perseverança. Eu tenho medo de avião, irmão. Esse aqui é o medo que eu tenho, tá? Eu tenho medo de andar de avião. 2 coisas que eu tenho medo de andar de avião e de barco. Não chama eu para pescar, mas nem jamais, irmão. Primeiro que eu não gosto de pescar. E segundo que eu não gosto de barco. Então não vai dar certo. Esse é meu medo. Então, existem muitas coisas que nós nem conhecemos. E nós temos medo. Vamos falar daquilo que é do bem. Existem pessoas que têm medo de perder o controle. Medo de não conseguir controlar as suas emoções em algumas situações.
Nós precisamos aprender a controlar. Tem pessoa que tem medo da velhice, ele está jovem de tudo, e ele fica, nossa, um dia eu vou ficar velho, meu Deus, e aí? E aí, Eclesiastes 12, lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Então, enquanto tu está aí jovem, valente, bonitão, bonitona, aproveita para viver na presença de Deus, e para dar o teu melhor na presença de um Deus, porque um dia tudo isso aqui vai passar, e quando isso aqui passar, pode ter certeza que Deus há de preparar um lugar maravilhoso, uma cidade maravilhosa. Irmãos, nós que somos cristãos, somos espirituais. Irmãos, aqui, nós falamos um pouco aqui do que é da carne, nós falamos um pouquinho aqui do mundo, mas vamos falar do espiritual. Nós que somos espirituais, nós acreditamos que nós não morremos. É o quê? Nós não morremos, irmão. Nós não morremos. Mas o pastor Ariovaldo fala do pastor Paulinho que morreu. Ele desceu à sepultura. A carne dele desceu à sepultura. Mas a alma dele está com Deus. Nós passamos de uma vida para outra. Nós cristãos passamos de uma vida para outra vida. Uma vida eterna que o Senhor tem preparado para nós. O Senhor tem preparado para nós. Tem gente que tem medo da pobreza. Irmão, se eu fosse ter medo da pobreza, não é? Misericórdia. A gente já nasce pobre até o pé, até a unha, e só misericórdia. Mas tem muita gente que tem medo da pobreza. Acho que pessoa que é rico e tem medo de ficar pobre, né? O pobre não tem medo de ficar rico, mas o rico tem medo de ficar pobre, né? Tem gente que tem medo da perda. Muitas pessoas que têm medo da doença, e ele fica procurando coisa, irmão. Qualquer coisinha ele já fala, nossa, eu acho que eu estou com isso. Nossa, eu acho que eu estou com aquilo. Às vezes você fez um exercício e doeu uma perna a mais, alguma coisa a mais, e você fala, nossa, eu acho que eu estou com isso. Não, foi um exercício, alguma coisa. Tem gente que tem o medo da doença, qualquer coisinha, irmão. Qualquer coisinha é um caminhão de remédio. Irmão, esses dias eu expeli uma pedra, eu estava com uma pedra no rim, quinta-feira eu não vim no culto, porque eu estava com uma pedra, estava no hospital tomando soro. O médico passou uma receita para mim de R$422 para me comprar. Eu comprei só 2, ficou uns 120, tá bom. Falei, não vou comprar tudo esse trem não, está repreendido isso aí em nome de Jesus. Sai para lá, miséria que é devorador, né? Não vou comprar não. Eu até fiz o orçamento, a hora que ele falou, eu falei, não, só vou pegar o antibiótico e o que vai fazer expulsar a pedra. A dor, nós toma Buscopan, glória. É isso, irmão. Porque eu conheci um irmão que ele vai na farmácia e ele não tem nada, mas ele compra de tudo e fala, não, vai que um dia dá essa dor, vai que um dia dá essa, ele enche o armário, irmão. Irmão, repreende esse mal aí, você é devorador, irmão. Depois o remédio vence, perde. É verdade, irmão. Muita gente tomando remédio por causa de doenças. E se a gente for falar aqui, até doenças psicológicas, irmãos. Tem muitas pessoas que precisam desabafar. Irmão, deixa eu falar, eu respeito os psicólogos, terapeutas, respeito sim, creio. Tem muitas pessoas que precisam muito. Mas, irmão, encosta nesse irmão que está do teu lado aí, conversa com ele, chora com ele. Quero ver se Deus não vai dar uma solução nesse teu problema aí, irmão. Tem muita gente tomando remédio aí, desnecessário, irmão. Eu sei que tem gente que precisa tomar um remédio, precisa. Mas tem muita gente procurando doença. A pessoa fica caçando doença no corpo dela, doenças, pensamentos negativos. Tem pessoa que é tão negativa, ela não consegue fazer nada, tudo é negatividade. Ela vai lavar uma louça, nossa, e se o prato quebrar e cortar minha mão? Ela vai acender a luz, nossa, se o tomada quebrar e eu tomar um choque? Não consegue ligar um chuveiro do medo do choque? Não consegue fazer um feijão de medo da panela explodir? Não consegue fazer nada, não consegue dirigir, irmão. Irmão, dirigir não é fácil, mas depois que você aprende é tão gostoso, é tão libertador. E tem mulheres, homens que têm medo de dirigir, fica bloqueado, aquele medo do trânsito, medo de fica bloqueado. Medo, tem pessoas que têm medo do som do trânsito.
Então nós precisamos bloquear esse mal, irmão, e vencer isso aí. Tem pessoas que têm medo da crítica. Medo da crítica, nós já falamos um pouquinho sobre isso aqui. E nós precisamos entender que há um tratamento para essas coisas. Coloca para mim, por gentileza, em Colossenses. Colossenses, o capítulo 3, o versículo 1. Até agora, eu falei para os irmãos sobre a identificação do medo. Nós identificamos nosso medo. Eu não sei se eu falei tudo, com certeza eu não falei tudo, porque a lista foi grande de medo. Mas eu acredito que talvez algum medo disso aqui passou por você. Então você identificou o seu medo. Colossenses capítulo 3, o versículo 1 diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então, irmãos, nós precisamos pensar nas coisas que são de cima. Primeiro tópico aqui para nós entender, para nós vencer o nosso medo, é saber que nessa terra nós andamos na terra, mas nós precisamos ter a mente de Cristo. Para pensar, quando você se deparar com um medo seu, você faça uma pergunta para você: qual seria a decisão de Jesus diante desse medo? Faça uma oração e diga: Senhor Jesus, o que o Senhor faria diante desse medo que eu estou enfrentando? E pode ter certeza que o Espírito Santo vai falar dentro do seu coração para você vencer o seu medo. Porque nós precisamos pensar nas coisas que são do alto. Irmãos, nós não somos dessa terra. Nós trabalhamos para comer, para viver. Nós trabalhamos para ter uma vida melhor, para ter condições melhores. Mas nós não somos dessa terra. Ei, cristão, você não é dessa terra. Quando foram prender Jesus e prenderam e foram para matar, o Herodes olha para ele e fala: tu és o rei dos judeus? Jesus olhou para ele e disse: tu dizes. E aí Jesus olha para ele e diz: o meu reino não é desse mundo. O próprio Cristo deixou bem claro dizendo que o nosso reino não é desse mundo. Então o que Deus tem para nós, nós que entregamos nossa vida para Ele, pode ter certeza que nessa terra coisas grandes Ele pode fazer para nós. Mas a nossa vida não é aqui. Nós não somos daqui. E um dia nós seremos arrebatados daqui. E iremos para o lugar da promessa que Deus tem para nós. Olhe para Jesus. Não olhe para a direita. Coloque em Hebreus, capítulo 12, o versículo 1. Por gentileza, Gá. Olhe para Jesus. Irmão, se você estiver olhando para Jesus, vai dar certo. Se você lembra que o pastor falou aqui domingo das ovelhas que vão seguindo o pastor lá quando passa no vale da sombra da morte? O pastor vai chamando elas e elas vão indo. Enquanto as ovelhas estão ouvindo a voz do pastor, elas não caem no precipício. Então olhe para Jesus. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus, ou seja, ao lado do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si. Aqui está falando de Jesus, contra si mesmo. Para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Lembra que o Senhor disse para Josué: tem de bom?
ainda não resististes até o sangue combatendo contra o pecado. 5, verso 5, e nós finaliza. E já vos esquecestes das exortação que argumenta convosco como filho. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele for repreendido. O não desmaie, em outra tradução diz não temais, não tenha medo. Então olhe para Jesus, porque olhando para Jesus, nós não vamos ter tempo de olhar para os problemas. Olhando para Jesus, irmão, observe que Pedro, ele estava dentro do barco, Jesus veio andando sobre as águas. Pedro falou: se tu és mesmo Cristo, manda que eu vá de encontro contigo. Aí Jesus falou: venha, Pedro. Aí Pedro saiu por cima das águas e começou a andar por cima das águas. Quando Pedro estava olhando para Jesus, Pedro continuava a andar sobre as águas. Quando Pedro parou de olhar para Jesus e começou a olhar para a água e dizer: gente, eu estou em cima do mar, Pedro afundou. Então olhe para Jesus, porque quando você estiver olhando para Jesus, você vai conseguir vencer o seu medo, vencer seus traumas, vencer suas dificuldades, vencer os seus problemas, você vai vencer. Coloque em 2 aos Coríntios, o capítulo 4, versículo 16, nós precisamos, irmãos, viver pela fé. 2 aos Coríntios, capítulo 4, o versículo 16, nós vamos ler o 16, o 17 e o 18. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que vêm são temporais, e as que não vêm são eternas. Então a palavra do Senhor está dizendo: irmão, você está se desesperando por coisas desse mundo que vão passar. Você está com medo das coisas que vão passar, das coisas efêmeras, coisas que vão passar. Mas o Senhor está dizendo: olha para as eternas. O que Deus tem para você é eterno, irmão. Essa vida nossa aqui, o máximo é 70, é 80, e nós vamos passar. Mas o que nós temos com Deus é eterno, é para sempre. Então pensa lá, liga lá, fica conectado lá. O verdadeiro medo. Lucas capítulo 12, versículo 4. Nós estamos encerrando, irmãos. Já estamos encerrando. Ó, esse é o verdadeiro medo que nós temos que ter. Não, aí eu falo, esse você tem que ter medo. Eu digo-vos, amigos e irmãos meus, não temais, ou seja, não tenha medo do homem que mata o corpo e depois não tem poder para fazer mais nada. 5. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Então, irmão, o medo que você está tendo é um medo, às vezes, eu sei que às vezes é frustrante, mas o verdadeiro medo que nós temos que ter é esse aí. É temer a Deus. Temer a Deus sobre todas as coisas, é dirigir o nosso pensamento, nossa oração a Deus, e clamar a Deus em oração e dizer: Senhor, o que eu estou fazendo está certo, esse caminho que eu estou tomando está certo, porque esse Deus tem poder não só de matar o corpo, mas também poder de lançar a alma no inferno. Então esse sim nós temos que temer, porque às vezes nós temos medo de comprar um carro, medo de comprar uma casa. Tem gente que não tem a casa própria porque tem medo de ir lá e comprar, meter a cara e comprar, uma hora vai pagar, vai dar certo, sei lá, compra um terreno, vai pagando, vai construindo, pula dentro.
né? Em 2023, eu tinha uma casa aqui para baixo, minha casa estava prontinha por dentro praticamente. Eu troquei numa casa que não tinha telhado, que não tinha janela, que não tinha porta, que não tinha elétrica, que não tinha banheiro. Era igual aquela casa da musiquinha, era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, né? Não tinha banheiro, não tinha elétrico, não tinha encanamento, não tinha esgoto, não tinha nada. Eu dei uma casa pronta e peguei uma casa que não tinha nada. Mas eu meti a cara e fui, porque é o que eu queria, era o meu sonho, e deu certo, graças a Deus. É isso, é ir para cima, é enfrentar os seus medos e fazer dar certo em nome de Jesus. Mas tem medo de tanta coisa, mas não tem medo de Deus, né? Quando fala em temer a Deus, se corrompe, se vende, é hipócrita, ignorante, mente, é fofoqueiro, é mentiroso, não vive com a verdade, não vive na presença de Deus, não tem medo. Aí não tem medo, nós temos medo de muitas coisas, mas o verdadeiro medo é esse aí. É o medo que nós precisamos renunciar todos os dias. Irmão, todo dia nós temos que se converter de novo e vir para o altar e fazer um concerto com Deus, irmão. Minha vontade, quando as pessoas estão aqui, que eu estou aqui no meu cantinho aqui, e o pastor está ali, vem aceitar Jesus, minha vontade é eu vir aqui para o altar de novo. E quando vem um monte de gente para o altar, que eu venho orar, eu já venho junto, Senhor, eu já estou aqui também, Senhor. Já aqui, Pai, glória. Ô irmão, maior alegria é o dia que nós ergueu nossa mão e entregou nossa vida para esse Jesus maravilhoso. Melhor dia é o dia que nós resolvemos entregar nossa vida para Ele. Você está receoso por quê? Está com medo do quê? O dia que você entregou a sua vida para Jesus, você entregou a tua vida para o médico dos médicos, você entregou a tua vida para o Senhor dos senhores, você entregou a tua vida para o advogado dos advogados, você entregou a sua vida. É Ele que vai cuidar da tua saúde, Ele vai cuidar da tua casa, vai cuidar da tua família, Ele vai. Mas você tem que romper o seu medo e ir para cima, vencer os seus obstáculos. Para mim concluir, eu já falei um pouquinho sobre a ansiedade, mas eu quero concluir em Mateus 6, 24. Eu falei sobre a ansiedade que causa medo, falei um pouquinho, eu quero só colocar a cereja do bolo, lendo o capítulo 6 e o versículo 24, nós vamos ler alguns versículos, só para mim concluir, eu estou terminando, vou até fechar o esboço, fechar a Bíblia aqui, diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar a outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não pode servir a Deus e a Mamon. 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida maior do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? 26. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial os alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial
bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Amém. Olha aqui, Deus sabe do que nós precisamos e necessitamos. Sabe de tudo. E às vezes nós andamos ansiosos. Olha o que diz o 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então você quer descobrir o segredo? Volta o versículo 33, Gá, fazendo um favor. Você quer descobrir o segredo de romper teu medo? De vencer teu medo? Tá aí, ó. Olha aí o segredo de você buscar seu medo, vencer seu medo. Esse é o segredo, irmão. Olha o segredo aí, ó. Você não queria romper seu medo? Não queria vencer seu medo? Olha o segredo para você vencer seu medo aí, ó. Buscar primeiro a Deus. Busca em primeiro lugar, busca a Deus. Seja fiel a Deus. Honre a Deus com toda a tua fazenda, com todos os teus bens. Ore, jejue, honre a Deus no seu trabalho, honre a Deus na sua família, honre a Deus no meio dos teus, honre a Deus quando você estiver almoçando, honre a Deus quando você estiver jantando, fale de Deus para todo mundo, honre a Deus, fale, pregue, ministre essa palavra às pessoas, busque em primeiro lugar o reino de Deus, e você será bem sucedido nessa terra. Você vencerá os seus medos, você vencerá os seus receios, você vencerá em nome de Jesus, porque é isso que Deus quer. Agora, você descobriu os seus medos, você entendeu os seus medos, agora você precisa ter coragem para vencer os seus medos. E agora entra o Tiagão, entra o presbítero Tiago, terça-feira que vem, o presbítero Tiago vai vir aqui, em nome de Jesus. E ele vai falar para nós, ter coragem para nós vencer os nossos medos. Fica de pé comigo, por gentileza.